gente, eu sou a Bruna Degani. Estamos inaugurando o primeiro podcast da Comissão da Advocacia Corporativa aqui da OAB de Santa Catarina. E é com grande satisfação que hoje eu tenho a presença da Alessandra. Ale, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu quero saber como é que tu está te sentindo, como está sendo essa experiência de estar inaugurando o nosso primeiro episódio. Então, Bruna, muito obrigada pelo convite. Estou com um friozinho na barriga, com certeza, porque é uma novidade, nunca participei, mas estou bem entusiasmada, porque eu acho super interessante nós levarmos um pouquinho do dia a dia da advocacia jurídica para advogados, para estudantes que possam se interessar e para os próprios empresários e gestores, esses nossos desafios, né? Essa montanha-russa diária. Verdade. Então, Né? compartilhando com o pessoal que não conhece um pouquinho da nossa área, digamos, o projeto do podcast, a ideia é trazer um pouquinho de temas mais diversificados, não tanto com um segmento, numa área específica do nosso direito, como as mais tradicionais. A ideia é que a gente trazer um pouquinho de gestão jurídica, como que é fazer um contencioso de massa, que é legal operation, legal design, por exemplo, dentre outros temas que a gente tem muito a desbravar. E por esse motivo, Ale, conta um pouquinho da tua história, por que tu acabou entrando na advocacia corporativa, que aí depois eu compartilho um pouquinho da minha. Então, Bruna, vamos lá. Eu sou de uma cidade do interior, mas que hoje é uma potência, Chapecó, Santa Catarina, né? Tenho muito orgulho de ser de lá, inclusive a gestora, a responsável pela OAB de Chapecó foi minha colega, a doutora Maria Tereza Zandavalli. Hoje eu acompanho a carreira dela, acho incrível. Mas eu saí de lá muito cedo, porque naquela época Chapecó era uma cidade pequena, fui para Curitiba, fiz direito numa faculdade bem tradicional, e já no começo me apaixonei por economia e fiz contábeis. Então eu fiz duas faculdades juntas. E eu lembro quando tu me trouxe esse tema sobre advocacia corporativa, eu lembro do primeiro dia de aula em que os professores perguntam o que você vai ser, né? E todo mundo é juiz, promotor, delegado. Eu acho que três pessoas falam advogado, né? A advocacia Sim. corporativa, então, nem existe. Eu não sei se hoje é um pouco mais divulgada. Então, eu lembro disso, que eu sempre quis ser advogada, isso é um fato. E quando eu me formei em Direito, eu não tinha me formado ainda em Contábeis, aí eu fui trabalhar numa grande empresa, numa construtora grande porte de Curitiba, e ali na vivência do dia a dia, eu já senti uma grande projeto meu de pertencer a uma empresa, vestir a camisa e iniciar gestões. Mas eu saí dessa construtora, trabalhei em vários escritórios, que eu acho que realmente é importante tu ter a vivência de escritório, que tu acaba tendo o foco em outras áreas, mas a minha grande especialidade sempre foi tributário. No segundo outro momento que eu tive, que eu tinha certeza que a vida ela vai te jogando por um caminho, né? Que quando tu vê, tu caiu, aí depois um tempo tu vai ver que faz sentido. Eu trabalhei num escritório em Santa Catarina já, o Martinelli, que é um escritório bem reconhecido, em fusão e aquisição, e eu cuidava da coordenação de due diligence, que nada mais é do que você entrar numa empresa, analisar todas as possíveis leads, os possíveis riscos, que é uma visão geral, e ali eu já falei, não, realmente é isso que faz parte da minha vida. Mas acabei começando a trabalhar com algumas Unimedes, e no escritório terceirizado, e na pandemia eu fiquei muito próxima da Unimed Grande Florianópolis, que hoje é onde eu atuo, e justamente eu acredito que foi pela pandemia, porque a pandemia foi um fato que, para quem atuou na saúde, foi um fato, assim, um momento muito difícil. Quem estava Caótico, dentro do assim. hospital, então eu me aproximei muito deles, e daí fui convidada a cuidar da gestão, e hoje eu comecei como assessora jurídica, hoje já tenho um departamento, eu cuido do regulatório, judicial, lei geral, e há pouco tempo eu ganhei um compliance, né? Acho que tu passa por isso também, Presente. né, Bruno? Eles vão te dando Sim. presentinhos, né? Mas nós somos muito parecidas, aí tu acaba se apaixonando, tu já começa a achar que aquilo ali é perfeito. Então, hoje, essa é a minha história. Eu, apesar de atuar na Unimed Grande Florianópolis, moro em Balneário Camboriú, tenho 2 filhos, faço um MBA em gestão executiva na FGV. Acho muito interessante, justamente para quem atua com a advocacia corporativa, sair um pouquinho do direito e entender as áreas. Mas eu acho que eu fui direcionando a minha carreira realmente para ser advogada corporativa, na qual eu sou apaixonada.
Massa. Eu particularmente, Ale, eu não tinha pretensão de seguir na advocacia corporativa, nem conhecia. Eu acabei ingressando na universidade, foi em 2008 e terminei em 2012, 2013. E a minha dúvida era, eu faço, cuido de escritório de advocacia, se me torno advogada autônoma, faço concurso público, cuido de cartório, o que que eu faço da minha vida? Aí foi quando eu vi que tinha oportunidade de atuar no comercial, na parte de licitações e contratos administrativos. E eu pensei, disse, não, vamos lá. É uma forma de eu entrar no mundo corporativo, digamos, trabalhar numa empresa. Porque a expectativa dos meus pais era que realmente eu estudasse para concurso e se fosse servidora de alguma coisa. E aí, quando eu entrei na empresa de tecnologia que eu estou hoje, que é do ramo de HCM, agora sistemas, eu não tinha pretensão de ficar nem 3 meses. Eu não gostei, assim, eu imaginava, não é para mim, não, acho que não vai rolar. E aí, casou com um particular, que realmente eu inventei de brincar de casinha na mesma época, então comecei a ver, opa, a coisa tá ficando séria. Eu acho que agora eu não posso mais ah, achar que a vida pode me levar. Eu tenho que assumir as rédeas e, querendo ou não, estou há 9 anos aqui com eles. E não imaginava que eu ia desbravar tantas áreas de uma empresa, então saí do comercial em estações, depois eu fui para a parte de contratos, que aí a gente fez a divisão do que é produto, hardware, do que é serviço, que aí precisou ter um contrato, e aí eu participei dessa parte também. Do due diligence, auditorias, por conta da. Participei do processo de investimento, que entrou um investidor na empresa lá em 2017. Depois fundei o departamento jurídico, fiz a constituição do time para tocar a vida na parte de contratos e hoje assumi o desafio de fazer a parte da governança corporativa, mais o jurídico institucional, no qual eu fico, já estou focando na SG, que é a área que está em alta Sim. também no mercado, mas é uma das coisas que eu não sei se tu concordas comigo, é que às vezes as oportunidades ela não vem numa caixinha pronta. Bruna, Alessandra, vocês querem? Às vezes tu assume a responsabilidade, decide naquele problema que está acontecendo, ou aquele imbróglio que está na empresa, e a gente opina, e quando, dependendo da nossa atuação, é onde a gente chama atenção. Opa, acho que as meninas podem tocar esse assunto. Exatamente isso, Bruna. E, na verdade, ficar um pouco de dica aqui para quem está começando, quando eu me formei em Direito e fui para a empresa trabalhar com contabilidade, eu fui como estagiária, formada, mas eu agarrei aquela oportunidade e foi ali realmente que eu comecei a deslanchar no direito tributário e que daí eu entrei nos outros escritórios. Então, assim, é como tu falou, é aceitar o desafio. Aceitar o desafio e ir articulando, ir trabalhando, é sempre uma luta, um aprendizado. Hoje eu entendo que eu não sou mais, eu sempre fui muito especialista em direito tributário, hoje eu já não sou mais, até porque o direito tributário ele muda toda semana, né? Se me Sim. perguntarem, eu nem lembro mais. Mas, enfim, eu acho que você deu eu realmente, quando você pega contratos também, uma área que veio toda para mim agora, quando eu entrei na Unimed, eu trouxe todo o contrato, a parte de análise de contrato antes não era do jurídico, e realmente são desafios. E daí a ideia principal eu já percebi em você, que é moldar as pessoas para que elas toquem aquilo sozinhas, para tu poder Sim, ir para sim. para Aham. outra área, porque vai surgir. Entendeu? É Hoje um nós legado que tu tem que deixar, né? exatamente. Então é o delegar, né? É o Sim. delegar, é esperar a pessoa, como hoje eu estou com o compliance, que é o meu novo desafio, porque realmente os canais de denúncias eles requer que você pare, investigue. Então, assim, é cada desafio, mas eu gosto disso pelo jeito você também, Sim, né? porque quando a gente tem essa postura de não ver o problema na questão assim, ai que saco, vai ter mais essa demanda para me dar conta. Mas é ver o copo mais cheio no sentido, por que que esse problema ou essa situação está chegando para mim? Será que não é para me desenvolver? Que talvez é o caso que está acontecendo contigo? Eu aperfeiçoar o que eu já sei? Eu não sei se tu concordas comigo, Ale. Eu particularmente, de tudo que eu acabei estudando, de conteúdos que eu acabei agregando na minha história, eu preferi aderir a uma postura mais nexalista,
Para quem não conhece, essa postura é a gente não ter aquela pretensão de querer saber tudo. Porque os advogados corporativos, eles têm a fama de que a gente é generalista. E, em contrapartida, os escritórios, eles preferem ser especialistas. E a diferença de um generalista para um especialista é que a gente não quer saber tudo, mas a gente quer ter uma rede, um relacionamento com pessoas que podem nos ajudar quando a gente tiver determinada situação. Por exemplo, no teu caso, a gente não sabe tudo de tributário, mas a gente sabe com quem que a gente pode contar, porque ele vai estar antenado, ele vai estar atualizado nessa área. Então, na hora que a gente tiver um problema tributário, quem que eu vou pedir, para quem que eu vou pedir ajuda, para quem que eu vou contratar? Essa postura, eu acho que foi uma estratégia que eu tomei para literalmente desbravar outros caminhos que me chegassem ao destino sem toda aquela burocracia, o trabalho de aperfeiçoamento. Não sei se como que foi contigo, né? Então, Bruna, assim, ó, esse tabu e esse medo que as pessoas têm de ser advogado corporativo e acabar sendo generalista, ele sabe tudo, mas não sabe nada. Uhum. Durante muito tempo foi a grande base. Eu escutei durante muito tempo, mas aí você não vai saber disso, você não sabe daquilo. Mas ele é o diferencial. Inclusive, eu até trouxe para uma dica, tá? Tem um Uhum. livro que saiu que é Por que os generalistas vencem o mundo de especialistas, tá? É um livro espetacular do David Eskin, que ele faz, eu até vou ler aqui para vocês, tá? Porque Uhum. ele analisou Leonardo da Vinci, Van Gogh, vários esportistas famosos, que na verdade eles sempre foram generalistas, eles nunca foram especialistas. É muito bacana, ó. David Stein estudou os maiores atletas, músicos, inventores e cientistas de todo o mundo e descobriu que, na maioria das áreas, principalmente aquelas mais complexas e imprevisíveis, os generalistas e não os especialistas são os que se sobressaem. Os generalistas normalmente encontram seu caminho mais tarde, conciliando interesses diversos, em vez de focar apenas um campo de atuação. Eles também são mais criativos, mais ágeis e têm uma maior capacidade de raciocínio que seus pares mais especializados. Então, assim, eu comprei esse livro, porque quando eu entrei na Unimed, eu sabia tributário, eu sabia societário, e eu não sabia, não era especialista em direito civil, direito regulatório. Hoje a Unimed ela tem INS, é a mãe, né? O dia Uhum. inteiro, normativa, obrigação acessória, e me deu um pânico. Crise de ansiedade, podemos até falar aqui nesse podcast abertamente sobre isso. E realmente, por quê? Porque eu não sabia, eu não era especialista. E daí gerou uma barreira, será que eu vou dar conta? E eu comecei a ler esse livro e ele me ajudou muito no sentido de que você precisa aprender a gerir as coisas, que isso é uma característica muito, muito boa dentro do mundo corporativo, do que você ser especialista em alguma coisa. E hoje realmente eu vejo essa diferença, venci a etapa, hoje eu consigo transitar facilmente direito regulatório, civil. É claro que uma ação específica é exatamente como você falou, Bruna. Tu vai lá e pega aquele advogado específico. E, na verdade, eu sinto uma transformação na advocacia que hoje, se você tiver algum tema que você judicializa contratual, o advogado contencioso tem que saber contrato. Sim, sim. Tu lembra que E uma às época vezes era o advogado civil contencioso e o advogado contratual. Não, senão não vai, a ação não anda. sim, e quem sabe de contratos, Ale, eu não sei se tu percebe, tu não precisa saber a parte tão técnica. Você precisa ter estratégias de como desenvolver aquela negociação para suprir o êxito do que nosso cliente espera da gente. E muitas das vezes é o contrato fechado. Ele não quer o problema de qual cláusula que está travando, por que a jurisprudência tal está entendendo que essa cláusula é um risco. Ele quer saber qual é a solução para a gente passar para a próxima fase, que é a assinatura. É isso que ele está Exatamente isso. preocupado. Não, e é muito legal conversar sobre isso, que eu acredito que nós, como nós temos uma vivência diária com o empresário, então isso vale aqui para quem está atuando com o empresário, não só na área jurídica, gestão, o advogado mesmo de escritório que está trabalhando com advocacia empresarial, é agilidade, linguagem simples e clareza, né? Hoje o empresário no Brasil, ele sabe que ele vai correr risco. Ele Então, está assim, consciente, ele está ele consciente. vai com medo mesmo.
Exatamente, quando nós advogados falamos não pode, o pânico para eles é muito grande, porque assim, por que não trocar o não pode por faça isso que pode acontecer isso, é consignar o risco, é passar uma visão mais acolhedora para o empresário, porque eu vejo isso muito na advocacia empresarial, trabalhei com pares assim, que tudo não podia, que o meu chefe brinca comigo que os advogados que, tu não vai para o céu, calma, gente, o empresário ele tem que tomar a decisão diariamente, e difíceis, eles são responsáveis por empresas grandes, então tu tem que se colocar na gestão deles, não só do CEO, mas a gestão comercial, tu não tem, Bruno, tu já foi do comercial. Como é difícil, às vezes, conversar com o advogado, ele não entende, ele quer realmente vender, ele quer realmente o Mostrar recursos trabalho, né? humanos, quando tem a questão trabalhista. Então, assim, é um desafio diário que vale uma reflexão para todos os advogados empresariais na agilidade, na clareza e no acolhimento. Quando a área Sim. vai conversar contigo, ela quer um acolhimento, ela sabe que tem risco, mas ela quer entender o que ela pode fazer para minimizar o risco, qual é a melhor atitude. Então, assim, eu foco muito nisso, que daí eu já acho que é um ponto que a gente podia abordar aqui, que é a comunicação, né? Sim, sim. Eu não sei se você tem Literalmente, dentro da porque tua área, dentro do teu segmento, se você tem dificuldade com as áreas, você que passou por outras áreas. o que eu ia te comentar, casando o tema anterior com a comunicação, né, eu vejo que quando a gente coloca as regras na mesa e deixa bem claro, empresário, você pode ir para a esquerda, tem esse problema, e tu ir para a direita, tem isso, mas é ele que decide. E ele também tem o desejo, ele quer, mas ele quer saber de qual forma que ele pode conquistar o que ele deseja com o menos risco possível. E aí é onde acontece muito aqui comigo, que eles brincam que eu deixo as coisas tudo escondidas, a carta na manga. Eu boto as regras, tudo certinho, e eu digo, se tu escolher esse aqui, se eu fosse você, eu não fazia desse jeito. Aí eles escolhem do outro jeito. Aí eles voltam para mim e dizem, Bruna, deu problema, agora eu preciso fazer com que a gente arrume a casa e faça do jeito que tu disse. Aí eu brinco com eles. Poxa, aí dá mais trabalho, cara. Por que que tu não me escuta? Por que que tu já não vai para o caminho que eu já te disse que vai dar certo? Mas isso também casado com a comunicação. Eles terem segurança de que mesmo dando problema, ele sabe que pode contar comigo. Ele sabe que eu não vou apontar o dedo, ele sabe que eu não vou reclamar do trabalho o novo trabalho que está vindo. Porque quando a gente tem aquela postura, ai que saco, ou, poxa, entreguei semana passada e agora quer que faça para ontem. Essa é a situação, essa é a expectativa, porque o mundo corporativo ele é muito rápido, ele muda muito rápido. E essa adaptabilidade que eu vejo que é muito difícil a gente encontrar colegas nossos de profissão que estejam preparados para essa dinâmica de trabalho. Não sei se por conta de vários regulamentos que regem a tua empresa, né, eu vejo que o prazo muitas vezes ele é curto. Então, ele não gera aquele caos assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Nossa, não, nós, o dia inteiro, assim, é um caos absurdo, porque nós temos aqui a Unimed, temos o Procon, temos o Judiciário, temos a ANS, então, assim, é uma briga diária. Mas, realmente, assim, eu acho que a questão principal é essa comunicação como você faz, Bruna, clara. A gente tem vontade, às vezes, de fazer que nem a mãe da gente fazia, né? Eu avisei. Eu sou louca para falar, porque a gente avisa, né? Mas, naquele momento, aquela decisão foi tomada por outros motivos e por outras questões. Então, a gente faz esse acolhimento. Eu tenho uma equipe maravilhosa, porque tu sabe, ninguém é sozinho, né? E quando eu entrei para assumir essa questão da assessoria jurídica, eu realmente criei um mantra que é: o jurídico não é uma ilha. Porque muitas empresas e até escritórios têm aquele distanciamento das áreas-chave. Então, o jurídico não era uma ilha e não vai ter nenhuma ponte. A ilha não existe. Saiam e vão para as áreas. Porque eu trabalho com as áreas como minhas clientes. Entendeu? Porque é verdade. E também, quando você está na advocacia corporativa, no preventivo, porque vai sobrar para ti, né, Bruno? Sempre. Vai sobrar para ti, entendeu? Então, assim, vale mais a pena se desgastar um pouco mais, trabalhar um pouquinho mais, para tentar evitar que daí onde a gente entra nesse principal foco,
que a gente não aprende na faculdade, né, Bruna? Que é a advocacia preventiva. Sim, Nós aprendemos a lide já. A lide é para construída, brigar, sempre brigar. tu já tá lá no TJ, tem que aprender o processo. Não, calma. Existe uma fase que você pode evitar, que é como tu falou nos contratos. Quer uma gestão melhor de uma crise preventiva do que fazer um contrato em que as duas partes saem com equilíbrio, em que você escute as duas partes. Então, assim, é um ponto bem importante que tu falou, que é a questão de como que o advogado se comporta na comunicação com as outras áreas. Até o que eu ia compartilhar também é a questão de um dos perrengues que eu tive, né, foi assim, eu entrei, pelo menos eu saí da faculdade achando que tudo a gente ia resolver no judiciário, sempre tinha que ter um juiz mediando quem está certo e quem é errado. E nesse exemplo, nesse caso que eu vou contar para vocês, é antigaço, que eu era nova, eu tinha 26 anos na época, então estava aprendendo literalmente na raça, na questão assim, ganhei o processo. A gente estava com uma restrição numa CND e a gente precisava entrar participar de uma licitação que era super importante para o resultado da empresa. Ganhamos a decisão. Mas não sai a CND. Tá, e agora o que eu faço? Eu tenho que ir lá na Receita Federal, é isso? Nem passava na minha cabeça. Na minha cabeça Ganhei, era vou demorar. o processo, a minha parte do processo eu fiz, que foi conseguir a decisão, a liminar, tá tudo ok. Não, bota a pastinha debaixo do braço, pega a nossa bolsa, estufa o peito e vamos lá, porque tem que falar com o delegado da Receita para pedir prioridade para a liberação do documento. Aí que o nosso cliente vê diferença. Porque ele quer a solução do problema dele, ele quer a CND, ele não quer a decisão. E Exato. aí é onde eu vejo que a gente, tendo parceiros, assessoria externa, que são os escritórios, muitas das vezes, fazendo acontecer conosco, aí a gente consegue perceber que a gente tem parceiros de negócio e não assessores. E quando a gente tem uma assessoria, a gente tem que compartilhar estratégia. Quando a gente tem escritórios com postura de resolução de problema, ele já vem com a solução para a gente. E nós, como estrategistas daqui da empresa, a gente sabendo que pode contar com aquele cara para nos trazer a solução, a gente ganha muito mais tempo Muito, muito mais na tempo. questão de trabalho. É o cara que vai te trazer a CND, né? Ele vai Sim. te trazer a CND. O objetivo é entrar na licitação. Tá aqui a CND. Ele não vai te trazer uma vitória na qual você não vai poder utilizar. Mas, assim, vendo um pouquinho dessa tua trajetória, dessa história, eu passei por alguns pontos parecidos e tu percebe que ali tu já tinha sido mordidinha, né? Pelo mundo corporativo, né? Sim, Porque sim, daí a gente bastante. veste a camisa e agora eu vou conseguir essa certidão, né? Que eu tenho que me acorrentar aqui na frente da Receita, né? Uhum, literalmente. Isso, esse. Então, assim, ó, quem tiver isso por alguma empresa, por algum cliente, começa a pensar. Porque realmente é uma coisa assim, eu passei por isso também na primeira empresa que eu trabalhei, e é legal, porque no mundo corporativo tu entende que a empresa precisa daquela CND para participar de uma licitação para colocar receita na empresa. Aí tu Sim. participa de todo o ciclo, né? Então isso é muito interessante. E realmente eu hoje tenho um escritório que é muito parceiro mesmo, até porque o meu dia a dia são muitas ações judiciais e muitas demandas, então não teria como. Mas a gente já passou por várias situações, por assessoria, e hoje eu falo assim que o parceiro é aquele que, quando acontece alguma coisa de não entregou nos subsídios no prazo, ele não te fala, mas não entregou, perdi porque não entregou. Não, é aquele que vai até o último minuto, te liga para dizer, ó, não estão entregando subsídios por processo. Então é realmente uma parceria aí que faz a diferença. Nós temos vários escritórios muito bons. Parceiros, eu já acho que temos poucos, assim. Até uma das coisas que eu pego o gancho, porque infelizmente na nossa profissão tem muito aquela competição de ego, né? Assim, a gente tem advogados que têm já postura que não tem aquele formalismo, não me mandou o e-mail, não me pediu com tantos dias de antecedência, tu não me mandou a informação completa, mas não se deu o trabalho de pegar o telefone ou mandar uma mensagem no WhatsApp para demonstrar que para ele não está claro o que ele precisa fazer, eu vejo que casando toda essa mudança de mindset no sentido de postura,
é aonde os escritórios eles se diferenciam. Alguns estão focando em tecnologia, que é importante, Sim, 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 mas claro. não é essencial. Mas eu vejo que o diferencial é como aquele ser humano atua naquela demanda. E no começo, a acabativa, né? Sim. Não é Porque só atender, é acabativa. Não, resolver, né? esse teu exemplo da certidão, eu acredito, Bruna, que ele é um item que tu pode usar sempre, tá? Porque realmente, assim, tu ganhou a ação judicial, que talvez fosse o mais difícil de tudo isso. Uhum. Tu conseguiu ganhar, mas você foi. Tu viu que ali não tinha a solução. É que nem quando tu quer alvará, aí consegui ganhar ação, eu preciso liberar o dinheiro que está bloqueado no depósito. Ganhei ação, mas. Então você foi até o final, você acabou o processo, mas tem muitas pessoas que vai até ganhei ação. Tá, e agora eu preciso da certidão, entendeu? Então, E assim, eu acho fica que é ali, ele um. fica esperando. E fica esperando. Então, eu acho que esse teu exemplo é um exemplo que dá para tu passar muito para as pessoas, que é um grande problema, eu vejo isso falando um pouco agora dos problemas do mundo corporativo, que é o projeto inicial, a execução e a acabativa. Muitas coisas sem acabativa, né? Muitas coisas, os projetos são maravilhosos, projetos de inovação, projetos internos que acabam não tendo uma acabativa que realmente traria um benefício para a empresa. Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser bem trabalhado, assim, o início, E, o, meio e fim. e uma das coisas que eu ia te perguntar, teve algum perrengue na tua história ou, ou tu te Não, acostumou com a vários. minha? Vários, vários. Eu lembrei da tua porque foi a primeira que eu tive como estagiária, que eu passei exatamente pela mesma situação. Era uma licitação para fazer até um porto no Nordeste, e eu era estagiária e conseguia certidão. Daí eu fui efetivada. Mas foi mais ou menos como você. Assim, consegui a liberação, fui para. Só que era Receita Estadual. Passei por vários perrengues, mas eu sempre tive gestores muito incríveis que me deixaram passar os perrengues, Bruna. É, Deixaram eu vivendo e quebrar a aprendendo, né? cabeça. Deixaram eu ir lá falar com o delegado da Receita Federal errado, com o juiz errado, para ir aprendendo. Eu acho que isso foi um grande diferencial na minha vida. Mas eu acho que o perrengue mais pesado, que não é um perrengue, assim, que é quando mudou a minha vida, foi quando eu assumi a Unimed. E nós tínhamos um número X de processos e eu me desesperei. Eu falei, nossa, eu nunca vou conseguir dar conta disso. E fui passando, passando, e hoje realmente eu tenho vivência, eu sei quem são os processos, eu tenho uma clareza enorme dentro da minha cabeça do que é o quê, do que não é. Então, eu acho que foi um divisor de águas total. Porque quando você atua no mundo corporativo, tu tem que ter uma visão geral. Quando eu era dentro do mundo de escritório, era aquele caso. Eu preciso resolver aquele caso. Ali no Aquele mundo pedaço, né? corporativo, Parece. são vários casos, né? E é muito Uhum. engraçado, não sei se acontece contigo, mas tu entra em reunião da diretoria, tu transita do direito penal ao direito do trabalho, ao direito civil, porque eles perguntam tudo, né? Sim. E tu vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, mas é aquilo que eu falei, vai no generalismo, fala, olha, esse caso específico, vamos ter que falar com um advogado penal, um advogado trabalhista, mas é muito interessante isso, assim, eu acho bem bacana eu gosto de transitar em tudo. Sim. Porque tu fica por dentro, né? Tu, literalmente no escritório, tu sabe um pedaço. Tu acompanha aquela dor daquele cliente, mas tu não consegue ver a consequência, qual vai ser o resultado do teu trabalho ali, assim. Tu vai ter um muito obrigado de quem recebeu o retorno, mas o ver acontecendo ali no dia a dia, tu vendo que dá certo, que talvez aquele atendimento surtiu aquela venda, ou aquela fiscalização devido à tua postura na hora que tu atendeu o fiscal, ele se sentiu seguro e não deu a penalidade ou não quis fazer a vistoria dentro da empresa, para mim é muito legal assim essa vivência. Eu sou suspeita para falar da advocacia corporativa É, porque eu não imaginava que era assim. nós somos, mas um item até, aproveitando o que tu está falando, é passar um pouquinho também para os empresários da importância deles terem um advogado interno. Sim. Tu já percebeu que isso é muito de empresa grande, nem as médias têm, e elas não entendem o quanto elas poderiam economizar. Normalmente, o que acontece? Contrata um advogado para cada coisa e quem faz a gestão é um diretor comercial, um diretor de controladoria, Se faz, né? se Se faz. faz. Então, assim, ó, empresários, gastem um pouco de energia, mudem a sua cabeça para terem um advogado interno que faz uma grande diferença. Sim, Previne de sim, muita coisa e economiza muito, sim, tá? sim. Então, assim, eu percebo isso no mundo corporativo. Tu estuda comercial, que é comercial, marketing, custo e RH, né?
Coloquem o advogado como um pilar de importância nas decisões, porque ele faz a diferença. É porque a gente está começando a pegar uma postura, é o que a gente é literalmente uma área estratégica da empresa. Então, É isso muitas das aí. vezes a gente foi visto como custo e agora a gente é visto como investimento. Então, é um investimento que tu vai economizar dinheiro lá na frente. Exatamente. E, assim, até existem indicadores em algumas empresas maiores que calculam o quanto o jurídico economiza para uma empresa em decisões estratégicas, né? São os famosos indicadores, mas realmente, assim, ó, é uma mudança que não vem da nossa, só do advogado. O empresário precisa começar a olhar o advogado como um parceiro estratégico do seu negócio. Isso é um Sim. item bem importante, assim, porque eu percebo quanto nós fazemos a diferença dentro de uma empresa. E até te perguntando assim, Ale, eu não imaginava que o nosso papo fosse fluir tanto, mas gostou? Fez sentido para Adorei, ti, adorei. imaginou? Muito, muito legal. No que puder participar para falar de compliance, lei geral, Bruna, lei geral de proteção de dados, aí, né? Imagina para mim só dados sensíveis, todos os temas, eu fico super aberta, tá? Acho muito bacana e estou muito, muito feliz com o convite mesmo. E a gente tem muitas Obrigada. coisas em comum, tá? Isso que é massa, né? Quando Aham. mesmo à distância a gente consegue se aproximar por conta seja das áreas que a gente se interessa, ou principalmente tendo esses momentos de troca, aproxima muito, assim, porque a gente se conhece por conta além da comissão, né? Então, assim, quando a gente começa a ver, destrinchar as dores que a gente viveu e os perrengues que a gente teve, aproxima bastante. Então, assim, o que tu precisares, conta comigo sempre. E a última pergunta que eu ia te fazer é assim, em questão de mensagem pro pessoal, que frase, que dica que tu gostaria de dar para quem está nos ouvindo, para quem talvez está desejando entrar nessa nossa área? Então, primeiro, acho que quem escutou o podcast até agora entendeu que é uma grande paixão, é um grande desafio, mas uma paixão. Eu acredito muito, mas isso é geral para todos, a começar a incentivar mais, estudar mais sobre comunicação, né? Para todas as áreas, para advogados, para gestores, porque nós estamos vivendo uma fase que, graças a Deus, que temos uma tecnologia incrível, mas ao mesmo tempo a comunicação, essa interface que nós duas estamos fazendo aqui, esse bate-papo acabou se perdendo. Nós temos hoje mensagem do WhatsApp, chat, então assim, comuniquem-se, conversem, troquem ideias, porque sempre vai ter uma solução, tá? No mundo corporativo, fora dele. E muito obrigada, eu também gostaria de agradecer muito a CAASC, nós somos parceiros da CAASC, né, Unimed, então agradecer aí bastante essa oportunidade, tá bom? Obrigada, tá, Lê? O que eu ia comentar como frase minha foi: a gente não precisa acelerar, basta a gente não parar, porque às vezes a gente tem aquela ânsia de fazer tudo muito rápido, tudo para ontem, e às vezes a gente precisa simplesmente parar para dar uma respirada, para dar uma oxigenada, para literalmente a gente conseguir achar uma solução aonde a gente acha que não tem luz no fim do túnel. Então, não é à toa que esse projeto, Ale, tu sabe muito bem que às vezes é muito difícil a gente tirar ideias, motivar o nosso grupo a fazer acontecer junto conosco. Então, assim, é a primeira temporada do nosso podcast, a gente está começando, mas estamos ainda na dúvida se vai persistir na questão de uma continuidade, de acabar se tornando uma conversa, mas tudo isso só depende de quem está aqui nos acompanhando. Então, para quem quiser manter contato contigo, Ale, aonde que eles te acham nas redes sociais? LinkedIn, Instagram, alessandra.badalotti. E com certeza, Bruna, eu acho que tem que manter, tomara que dê certo, trazer gestores aqui para conversar, para repassar para nós as principais dores, estudantes, façam, existe a advocacia corporativa, né? Existe esse ramo de direito incrível, então eu torço muito, muito para dar certo. Obrigada. Fica aqui também o meu agradecimento em nome da Comissão da Advocacia Corporativa, à AOB, à CASC, por estar disponibilizando a rádio para fazer esse projeto acontecer. Para quem desejar, que tiver interesse, advogados aqui de Santa Catarina, a Comissão da Advocacia Corporativa está de portas abertas, sintam-se todos convidados a se inscreverem. Se quiserem manter contato comigo, a minha rede social também é no LinkedIn, também é no Instagram, como Bruna Degani.
E também temos a rede social da comissão, que é advocaciacorporativa.absc. Ali fiquem super à vontade de nos dar feedbacks, sugestões, interesse de participar aqui conosco. Todo mundo é super bem-vindo. E mais uma vez, Ale, obrigada. Um beijo bem carinhoso para ti e a todo mundo que nos acompanhou até agora. Até semana que vem. Um abraço. Um beijão.